Agradeço a Deus por essa oportunidade, então, de poder estar aqui mais uma vez, hoje, nessa terça-feira, junto com os irmãos, né? Terça passada tinha um exame às 7h30, né? Aí ia ficar bem difícil, né? Bem, dar uma correria, né? Aí eu peço perdão para os irmãos por não ter conseguido vir na terça passada, né? Mas porque nós fizemos um compromisso com Deus, né? Aleluia! E estar aqui junto com os irmãos. E terça passada, né, eu faltei para os irmãos, peço perdão, mas vamos dar seguimento, né? Vamos prosseguir. Nós estamos meditando então no Evangelho de João. Os irmãos receberam aí, né? Eu creio que faltou, né, hoje, irmãos, ali a lição, né? Eu acho que tinha feito só 6, se não me engano, 8, né? Mas aqui, os irmãos podem compartilhar aqui também, os irmãos vão fazer junto aqui, né? Glória a Deus. E nós vamos falar hoje então sobre a promessa do Espírito, né? Nós estamos meditando e toda a palavra ela está sendo extraída do Evangelho de João. E nós estamos quase no final do Evangelho de João. Nós chegamos então no capítulo 20 e o versículo 22. Vamos fazer leitura desse versículo todos juntos, aí os irmãos podem sentar. Vamos ler só esse versículo todos juntos, que é o capítulo 20 e o versículo 22, que está bem ali na frente. Eu vou ler uma vez, aí vamos repetir todos juntos. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Vamos repetir? E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Glória a Deus, irmãos, podem tomar assento agora então. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Então, por essa palavra. E nós vamos caminhar aqui então. E vamos falar sobre esse capítulo que nós sabemos muito bem, que é relatado pelo apóstolo João. Nós estamos falando da pessoa desse homem, que foi um dos escolhidos pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus. E ele foi uma das testemunhas oculares do Mestre, uma das testemunhas que viu o Senhor Jesus de forma humana. Ele mesmo diz, ele vai dizer ali no começo do seu evangelho, ele vai dizer: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então tudo que ele vai revelar no seu evangelho, dentro do evangelho de João, tudo que ele vai dizer ali é aquilo que ele viveu, é aquilo que ele viu, é aquilo que ele experimentou, é aquilo que ele contemplou com os seus próprios olhos. Aleluia, ele andou com Jesus, tocou em Jesus, abraçou Jesus, sentiu Jesus, viu Jesus operar milagre, viu Jesus fazer diversas coisas. Então nós estamos dando crédito aqui para um homem, o evangelista João, que foi até o fim. Porque se nós analisar e nós ver lá no final da sua trajetória, da sua vida, o apóstolo João foi o homem que recebeu as revelações do livro do Apocalipse. Ele morreu lá com quase 100 anos, já era velhinho, e a Bíblia diz que ele foi preso por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. Então nós não estamos aqui inventando algo, irmãos. João viu, João contemplou, João está dizendo aqui aquilo que ele crê e aquilo que ele acredita e aquilo que ele viu. Então a promessa do Espírito foi mais uma das palavras ditas e prometidas por Jesus. E o evangelista João aqui está dando ênfase então. A promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Então a promessa ela não se restringe para apenas um grupo de pessoas. A promessa não é somente para uma raça de pessoas, para um tipo de pessoa, para uma família específica, não.
A promessa é para todos que crêem. A Glória promessa é para todos que se arrepender. Aleluia. A promessa é para mim, a promessa é para ti, meu irmão. Glória a Deus, quantos podem glorificar o nome do Senhor? Porque se isso fosse verdade, nós não estaríamos aqui. Se Deus fosse olhar pela nossa condição, pelo nosso dinheiro, pela nossa capacidade, para a nossa aparência, muitas das vezes, como o homem olha, para a aparência. Mas Deus não olha para a aparência de ninguém. Aleluia, Deus está vendo o teu coração nessa noite. Aleluia, Deus sabe quem, meus irmãos, o adora em verdade, em sinceridade, em espírito. Deus contempla o seu povo de dentro para fora. Deus está contemplando nós aqui nessa noite, meus irmãos, porque a promessa ela não é restringida para somente um grupo ou somente uma igreja, uma crença. A promessa é para o bairro Bom Jesus. A promessa é para o bairro Auxiliadora. A promessa é para a cidade de Santa Rosa. Todos aqueles que crêem, todos aqueles que se arrepender e crêem no Evangelho. Glória a Deus. Diz aqui também que não é somente num período. Não é somente um período específico, um tempo específico, mas é em todo o tempo. É em todo o tempo que Deus está operando, Deus está falando. Deus fala todos os dias, Deus opera todos os dias. Vamos fazer aqui, meus irmãos, a nossa leitura brevemente, que está ali mais para frente, que é no capítulo 20, então, né? E o versículo 16, né? É o capítulo 20 ali, né? 14, perdão. E aí está ali o 16, o 17, o 18, o 26, aí o capítulo 16, o versículo 7. É como está ali, eu vou ler o primeiro, e aí vamos dar seguimento. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Capítulo 14, eu li o 16, agora o 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará convosco. O 18. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. O 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Glória a Deus. Agora o 16, né? E o versículo 7. O 16 e o versículo 7. Quem quer ler? Todavia digo-vos a verdade que vós convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-o-ei. 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O 13 agora. Do pecado, porque não creio em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. Glória a Deus. O 22, né? Vamos ler o 21, o capítulo 20 e o versículo 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Agora o 22, para encerrar. Tendo dito isto, assoprou sobre eles, disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Glória a Deus. Então esse é o texto sagrado, irmãos, que é as palavras ditas e relatadas e registradas por Jesus. E nós vamos nos deter aqui então nessa palavra. Nessa lição vamos analisar dois momentos significativos. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles recebiam o Espírito Santo. Jesus fez essa afirmação que eles receberiam o Espírito Santo. Então foi o próprio Cristo que falou com eles. Glória a Deus. O Espírito Santo que inicialmente atuaria na vida do pecador para promover a conversão.
Então o Espírito Santo ele opera na vida do pecador justamente para ele se converter dos seus maus caminhos. Esse é o primeiro passo. Glória a Deus. O Espírito Santo ele convence nós dos nossos pecados. Oh, Ele toca de dentro para fora para nos Glória a convencer Deus, aleluia. aonde nós erramos. Por isso que nós temos todo dia aqui pedindo perdão pelos nossos pecados, todo culto, glória. porque nós somos pecadores. É a primeira coisa que vem na nossa mente quando nós dobramos os nossos joelhos, é os nossos pecados. É verdade. E quem faz isso não é o pastor da igreja, não é o pregador. Quem faz isso é o Espírito Santo. Glória a Deus. Oh, glória. É papel exclusivo do Espírito Santo convencer nós dos nossos pecados, nossos erros, meus irmãos. É Ele Aleluia, que Deus. mostra, é Ele que revela o caminho que nós devemos seguir. Então é Ele, aleluia, em relação ao pecado, a justiça e o juízo. Em seguida estabeleceremos uma ligação entre essa visão regeneradora da promessa do Espírito em João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. Nós vamos ver também o Espírito ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e o Espírito também ele nos capacita para pregar o Evangelho. Glória a Deus. Ele revela, ele capacita, ele fortalece. Aleluia. Quando nós estamos fracos, é Ele que nos levanta, Glória é a Ele que Deus. nos renova, é Ele que nos leva, é Ele que nos guia, Ele capacita o crente, Ele está capacitando nós aqui nessa noite, irmãos. Glória a Deus. De nós não temos nada para oferecer, mas quando Ele vem, quando Ele derrama, quando Ele opera, quando Ele revela, quando Ele abre para nós, meus irmãos, Ele traz a luz novamente. Nós vamos ver isso. Jesus enviará o Consolador. No Evangelho de João, no capítulo 14, lemos: Ele vos dará outro Consolador. Esse Consolador é o Espírito Santo que habita convosco e estará em vós. Consolador. Jesus está dizendo: vocês não vão ficar sozinhos. Oh, glória. Ele estará em vós. Ele está com nós. Por isso não podemos temer. Oh, aleluia. Quem tem certeza que o Espírito Santo está contigo? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele está em vós. Glória a Deus. Ele não está, meus irmãos, em algum lugar específico, como muitas pessoas dizem. Irmão Rafael, tem gente que grita dizendo: Deus está só aqui comigo. Meu Deus. Oh, glória. Tem gente, irmãos, que se gaba, que diz que Deus está só lá na igreja dele. Oh, Jesus está dizendo que o Espírito Santo está em nós. aleluia. Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você. Oh, glória. É Ele que está falando aí no teu coração. É Ele que nos guia. É Ele que, quando nós estamos lá sozinhos no nosso leito, na nossa casa, no nosso quarto, no nosso a sós, no nosso particular, é Ele que vai lá. É Ele que entra lá onde o homem não entra. Lá no quarto da tua filha, é o Espírito Santo que vai entrar lá. Lá no quarto do teu filho, quando ele está mexendo no celular, é o Espírito Santo que vai entrar lá. Jesus, o Espírito Santo, ele não está num lugar, ele não habita em templo, meus irmãos, feito por mãos humanas. Glória a Deus. Aleluia. Ele não habita aqui, ele habita em nós. É, Jesus. Ele disse que o Espírito Santo estará em nós. Ele habita nesse templo. Ele habita no teu corpo, no teu coração. Porque foi Ele que formou o teu corpo. O nosso corpo foi formado pelas mãos do Senhor. Aleluia. Por isso que Ele habita em nós, irmãos. Porque foi Ele que nos formou lá no ventre. Foi Ele que nos trouxe a existência. E escolheu o nosso corpo mortal, frágil, para morar dentro de nós. Esse corpo, meus irmãos, que um dia há de tombar nessa terra, esse corpo fraco, aleluia, Jesus está dizendo que Ele habita dentro de nós, aleluia, Ele habita dentro do nosso ser, aleluia, Maravilha, Senhor. glória a Deus, glória a Deus. No capítulo 16 é mencionado que quando o Consolador chegar, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
evidenciando a atuação regeneradora da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Essa é a atuação do Espírito Santo aqui nessa noite, nessa terça-feira. Ele tem uma ação regeneradora. Ele regenera, meus irmãos, regenera. Aleluia. Quando nós não temos mais força, Ele regenera. Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele transforma, Ele opera. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Esse é um dos papéis do Espírito Santo. Esse é um dos trabalhos do Espírito Santo. É quando nós temos cansado, abatido, já sem força. O Espírito Santo, Ele regenera. Ele fortalece. Ele renova o crente. Ele traz um novo louvor, uma nova palavra. Oh, glória a Deus. Ele está regenerando pessoas aqui nessa noite. Oh, glória a Deus. Ele gera e regenera, irmãos. Aleluia, essa é a terceira pessoa da Trindade, é o Deus Pai, é Jesus e é o Espírito Santo que está aqui no nosso meio. Oh, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Será que tem gente que acredita nisso ainda? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Será que nos nossos tempos de hoje tem pessoa acreditando nisso, irmão Rafael? Acreditando em alguém que não vê? Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Glória a Oh, Deus, glória. aleluia. É difícil, né, meus irmãos, a pessoa acreditar em algo que não vê. O Espírito Santo nós não vimos com os nossos olhos humanos, né? Mas Jesus disse que Ele habita em nós. Eu não consigo ver Ele, mas eu sinto Ele dentro de mim. Aleluia, Deus. Eu sinto que há uma voz como a voz de muitas águas, falando, operando, aleluia, convencendo nós dos nossos pecados, nossa justiça, da nossa vergonha, aleluia. É o Espírito Santo que nos joga aqui na frente do altar, como nós vimos esses dias, meus irmãos. Havia um irmão sentado lá atrás, uma irmã também, né? Ninguém chamou o irmão para frente. Ninguém falou nada. Eles vieram pela ação do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então não é o pregador que pressiona, irmãos. Não é o pregador que tem que oprimir. Aleluia. É o Espírito Santo que vai lá no banco. Aleluia. É o Espírito Santo que opera, que faz, meus irmãos, a obra. Aleluia, aqui nessa noite. A palavra grega traduzida como consolador é paracletos, cujo significado refere-se a alguém chamado para ajudar. Um dos significados da palavra consolador é alguém enviado para ajudar. Aleluia, Jesus, um dos papéis do Espírito Santo é ajudar o homem, é ajudar a mulher. Aleluia, Ele veio para nos ajudar. Eu glorifico Ele nessa noite porque Ele está ajudando alguém aqui nesse lugar. Ele veio para ajudar. Quantas vezes nós temos lá, meus irmãos, na nossa luta, muitas vezes eu estou lá no meu trabalho, sem força, às vezes nem para caminhar, irmão Rafael, de dor nos meus pés, de dor nas minhas pernas, nas minhas costas. E eu digo, Jesus, me ajuda, Jesus. Me ajuda, Espírito Santo, a caminhar mais um pouquinho, aleluia. Aí eu sinto que alguém está orando por mim, aleluia. Eu sinto uma brisa na minha cabeça, um arrepio, aleluia. E eu digo, é o Espírito Santo que veio para me ajudar. Ele veio para me ajudar, Ele veio para ajudar a igreja aqui nessa noite, aleluia. Glorifica o nome dEle, porque Jesus tem prazer em ajudar pessoas. Ele tem prazer em ajudar. Ele não cobra nada. Depois que Ele opera, faz alguma coisa por nós, irmão, Ele não cobra nada. Ele não fica jogando na cara, ó, eu fiz isso por ti, eu preciso de tanto, preciso disso, preciso daquilo agora, quero tu, quero tua casa, quero teu carro, quero teu dízimo, quero teu dinheiro do mês. Jesus não fica jogando na cara de ninguém, não. Quando Ele faz, Ele não cobra nada. Aleluia, Ele faz pelo favor, pela graça e pela misericórdia. Por quê? Porque Ele tem prazer de ajudar.
Glória a Deus. Ele tem prazer de ajudar, Ele está ajudando pessoas aqui nessa noite. Ele está dando de graça, Ele está dando porque te ama. Ele está operando milagre por amor da tua alma, por amor de ti. Aleluia, foi por amor lá na cruz do Calvário que Ele se entregou, que Ele morreu, foi por amor, Ele te ama. Por isso que Ele te opera, por isso que Ele te ajuda, por isso que Ele te sustenta, porque Ele te ama. Glória a Deus. Aleluia, alguém que veio para ajudar. É, Jesus. Aleluia, Ele está ajudando ali, aqui nessa noite. Oh, Jesus. Pessoas que vieram pedindo ajuda. Aí o Espírito Santo vem para ajudar. Glória a Deus. Poderoso. Aleluia. Aleluia. Glória a Tem a Deus. história daquele homem, né? Que viu as pegadas dele na areia. E tinha só 2 pegadas, né? Aí ele disse para Jesus: Jesus, tu me abandonou nesse deserto? Aí Jesus disse para ele: não, não te abandonei. As pegadas que tu está vendo aí na areia, essas 2 pegadas, foi quando tu não podia caminhar e eu te carreguei nos meus braços. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muitas das vezes não temos força para caminhar, mas o Espírito Santo nos traz aqui, irmã Berenice. Aleluia! Quando nós temos vontade de desistir, de parar, nós falamos: Jesus, me leva, porque eu não consigo. Me carrega nos teus braços, aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia, Jesus. Aleluia. A expressão outro consolador designa o Espírito Santo como uma pessoa. Assim como Jesus é do mesmo jeito, o Espírito Santo é do mesmo jeito de Jesus. Tem as mesmas personalidades que Jesus tem, a educação que Jesus tinha, o amor que Jesus tinha, os milagres que Jesus operava. O Espírito Santo opera os mesmos milagres, aleluia, e faz a mesma coisa. Ele é a pessoa bendita. O Espírito Santo representa Jesus aqui nessa terra, irmãos. Aleluia. Ele é do mesmo jeito, indicando assim a distinção dele em relação a outros. Mais para frente aqui, indivíduos da mesma natureza, reafirmando a singularidade do Espírito Santo em relação a outras pessoas da Trindade, mas também a sua igualdade com elas. João 14 ali vai dizer que assim como Deus é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus também. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O Deus Criador dos céus e da terra, Jesus, é Deus. E assim como Jesus é Deus, o Espírito Santo também é Deus. Glória a Deus. Imagina, irmão, nós falamos aqui então que Jesus está em nós, que o Espírito Santo está em nós. Não é assim? Então nós podemos dizer que Deus está em nós. Glória a Deus. Quantos podem glorificar Aleluia. o nome do Senhor aqui nessa noite? Glória a Deus. Quantos podem cantar comigo rapidinho, irmãos? Rapidinho, porque essa palavra me deu muita alegria. Deus está contigo. Deus está contigo. Glória a Deus. Deus está contigo. Você disse que Deus não estava mais contigo. É mentira do diabo. Glória a Deus. Glória a Deus. Você se sentiu sozinho, aleluia, aquele dia. Lembra que Ele está dizendo que Ele continua em você. Ele está dizendo: eu estou convosco, eu estou em vós, eu estou dentro, eu moro. Eu não vou sair da tua vida. Canta comigo aí rapidinho. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre
dentro de mim. Vem descendo o rio para me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Canta agora. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Onde estão os milagres de Deus nessa noite? Glória a Deus, Você é um milagre de Deus. Você é um milagre de Deus. Você veio à existência porque Deus está contigo. Aleluia. Você chegou até aqui porque Deus está contigo. Aleluia. Ele disse: eu estou em vós, eu opero em vós, eu moro dentro de vós. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo representa Jesus, irmãos. Não vos deixarei órfãos. A palavra grega órfãos representa em João órfãos. Quando Jesus morreu, os discípulos sentiram-se órfãos. Quando Jesus morreu, os discípulos ficaram tristes, órfãos, se sentiram órfãos, abandonados. Como eu falei aqui esses dias, imagina nós perder uma pessoa que nós estamos todo dia com a pessoa. Quem que não vai ficar triste? Quem que não vai se sentir abandonado? Nós estamos acostumados com a pessoa dentro de casa, todo dia com aquela pessoa, abraçando aquela pessoa, conversando com aquela pessoa, andando com a pessoa. Aí de repente Jesus diz que ele vai morrer, que ele vai ir para o Pai. Aí os discípulos começam a se sentir órfãos, tristes, abatidos. Mas aí Jesus vai dizer: não fiquem tristes, não fiquem abatidos, eu enviarei outro Consolador. Aleluia! É o Espírito Santo que habita com nós. É Ele que nos consola quando nós estamos tristes, irmãos. Quando nós estamos sozinhos, caminhando nessa vida, nessa terra. Ele vem nos momentos que nós estamos se sentindo sós. Esse é o papel do Espírito Santo. Então eu quero te dizer com toda a fé e certeza que você não está sozinho. O Espírito Santo veio para te ajudar. O Espírito Santo veio para te fortalecer. O Espírito Santo veio. Aleluia, esse é o papel dele. É fortalecer. Não diga que você está só. Deus não se agrada quando a pessoa diz: eu estou sozinho, estou abandonado. Ninguém me ama. Ninguém me quer. Ninguém me ouve. Ninguém bate palma para mim, ninguém me dá parabéns, ninguém lembra do meu aniversário. Pessoa que só reclama, só diz que está sozinho. Aleluia, mas Jesus, meus irmãos, não nos deixou órfãos. Ele veio para nos fortalecer. Ele veio. Eu sinto a presença dele aqui nessa noite. Nessa relação pessoal entre Jesus e os seus discípulos, nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos. É uma garantia, irmãos. Vocês não estão sozinhos. Deus não abandonou a sua igreja. Deus não abandonou o seu povo. Ele continua operando milagres e sinais. A porta está aberta ainda para todos aqueles que creem e se arrepender. O Espírito habita os discípulos. João 22 é crucial considerarmos, eu vou acelerar um pouco, o contexto que envolve os versículos 21 e 22 no capítulo 20 de João. Nessa ocasião, nosso Senhor apareceu ressuscitado e glorificado. A passagem bíblica onde se encontram os versículos 21 e 22 começa no capítulo 19. Assim, o cenário em que Jesus se apresenta ressuscitado com um corpo glorificado, remete tanto ao contexto anterior como imediato. O sentido de assoprou sobre eles o Espírito. Capítulo 20 do Evangelho de João contém um versículo que gera diversas interpretações divergentes. No entanto, a Bíblia, o estudo pentecostal, oferece uma observação significativa sobre a interpretação desse versículo. Ela esclarece que a palavra grega é traduzida como assoprar, impulsão, a qual também aparece na versão grega da Bíblia, significando fôlego de vida.
Jesus assopra fôlego de vida dentro de nós. Aleluia. Sobre os mortos, no contexto de assoprar sobre os mortos para que vivam. Portanto, a expressão representa em João 20, sugere que o Espírito foi soprado para trazer nova vida. Aleluia. O Espírito, ele assopra para nos dar nova vida. Uma perspectiva de regeneração dos discípulos como uma obra do Espírito ocorrida antes do dia de Pentecostes. Então, isso aqui foi antes do Atos 2 lá, dos novas línguas, do movimento do Pentecostes que aconteceu lá em Atos. Isso aqui foi antes. Foi um trabalhar específico do Espírito Santo para regeneração. Naquele momento eles precisavam de uma impulsão, de uma regeneração, para prosseguir, para não parar. Aleluia. Jesus, quando nós queremos desistir, ele nos empurra, irmãos. Ele não deixa o crente parar. O crente não pode parar por qualquer coisinha, não. O Espírito veio para nos empurrar, para nos assoprar, não é para nós parar, é para nós ir. O Espírito toda hora tocando, alertando, despertando nós, aleluia. Esse é o papel do Espírito, irmãos. Ele quer fazer nós acordar do sono, aleluia. O Espírito Santo está falando dentro de nós todo dia, irmão Rafael. Ele não nos deixa, aleluia, ficar em casa. E ele não quer que nós fiquemos em casa, ele quer que nós viemos. Um episódio anterior ao Pentecostes em João, também se lê, recebeu o Espírito Santo. Essa expressão surge como consequência direta da menção, assoprou sobre eles, indicando que o Espírito habitou os discípulos naquele momento específico. Veja bem, isso aqui foi antes do Pentecostes, repito. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem algo para nós aqui nessa noite. Aleluia. A partir desse ponto, os discípulos tornaram-se nova criação, nova criatura. Quando o Espírito assopra, quando o Espírito toca, aleluia, ele transforma. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nova criação, completamente regenerado e sendo governado, habitado e vivificado pelo Espírito Santo. Quando ele vem, meus irmãos, para transformar, para governar, para habitar por completo dentro de nós. Não é só um pouquinho, como muitos dizem, que é só um pouquinho. Não, ele quer governar a nossa vida. Ele quer que nós entramos no caminho da salvação. Ele vai fazer uma obra completa na nossa vida. Ele vai habitar dentro de nós. Posteriormente, o que ocorreu em Pentecostes seria uma segunda obra distinta e capacitadora do Espírito para os discípulos pregar o Evangelho, começando em Jerusalém. Então, lá no Pentecostes 1:8, em Atos 1:8, lá foi o grande dia, onde o Espírito habitou em toda a casa e todos foram cheios do Espírito e capacitados para pregar o Evangelho. A promessa do Pai no dia de Pentecostes. De repente, o aparecimento de Jesus em João 20 refere-se ao período compreendido entre a Páscoa e o dia de Pentecostes. Após a ressurreição, o Senhor glorioso aparece. Na Páscoa, o Cordeiro da expiação foi sacrificado, sendo Jesus o Cordeiro de Deus, conforme estudado ao longo do trimestre. No entanto, 50 dias antes da Páscoa, celebrava-se a festa da colheita no dia de Pentecostes. Foi ao final desse dia ainda não concluído, após Jesus ter feito a promessa, recebimento de poder, que de repente ocorreu um acontecimento extraordinário, o derramamento do Espírito Santo. Nós sabemos como foi lá. Glória a Deus. Foi um acontecimento extraordinário. E todos foram cheios do Espírito Santo. Lá todos foram cheios do Espírito Santo. Por isso que nós estamos aqui. Porque Deus lá capacitou eles. Eles oraram, intercederam, foram cheios do Espírito Santo. E a obra só prossegue, a obra só avança quando a pessoa é cheia do Espírito Santo. Deus não usa lata vazia, irmão. Deus não usa quem não ora. Glória a Deus. Deus não usa, meus irmãos, pessoa que só gosta de fazer barulho, enganar. A pessoa tem que ser cheia do Espírito Santo.
ser cheio. Oh, O Espírito Santo não usa pessoa que não ora, Glória a Deus. pessoa que não teme a Deus, Aleluia. pessoa que não se arrepende dos seus maus caminhos. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo, e por isso que eles saíram pregar e anunciar e entrar nas casas e orar e repreender demônios, glória a Deus. porque eles eram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo, irmãos. Glória a Deus. Glória. Deus não vai usar uma igreja que está abrindo a boca de sono, dormindo, que não sente nada. Aleluia. É verdade, Jesus. Aleluia. Oh, Deus não usa a pessoa desse jeito. Deus. Glória a Deus. Cheios do Espírito Santo. E começaram a falar novas línguas repartidas como que de fogo. Oh, glória. Aí vem me dizer para mim que é usada por Deus. Maravilha, Senhor. Está querendo enganar quem? Quem nós estamos tentando enganar, irmãos? Oh, Jesus. Aleluia. Contudo, desde que se dá esta obra regeneradora do Espírito, é necessário que os salvos sejam cheios do Espírito Santo. Tem lugarzinho para o Espírito Santo aí? Tem um lugar para o Espírito Santo habitar dentro de ti? Oh, Jesus. Glória a Deus. Deixa ele te encher, deixa ele derramar, deixa ele morar na sua vida, deixa ele tomar posse. Diz: eis-me aqui, Senhor, toma a minha vida está nas suas mãos. Oh, Cheio é a pessoa que se entrega para o Espírito Santo. a glória. É a pessoa que entrega e diz: enche, Senhor, até transbordar, porque a minha vida está nas suas mãos. Glória a Deus. Jesus. Glória a Deus. E começaram a falar em outras línguas. O batismo do Espírito Santo constituiu uma experiência profunda na vida dos discípulos, Aleluia. já regenerados em Cristo. E essa experiência não se limitou naquele único dia, não ficou só lá, não ficou só naquele momento. Aleluia. Nós sabemos muito bem, como eu disse, eles oravam, buscavam a presença de Deus naquele dia. E de repente veio do céu um vento veemente, impetuoso, invadiu toda aquela casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas, repartidas como que de fogo, mas o mais interessante é que não ficou só ali dentro. Glória. Eles conseguiram e tiveram a força e a coragem para levar o Evangelho e entrar nas Glória a aldeias. Deus. Esse é o papel do Espírito Santo. É que nós saímos daqui, meus irmãos, com o nosso rosto resplandecendo, para ter coragem, para ter ousadia para levar e transmitir a mensagem de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Não ficou naquele único dia. Eles passaram pela Ásia, pela Oceania, foram pregando o Evangelho em barcos, entraram em aldeias, tudo isso. Foi o Espírito Santo que deu coragem para eles. Foram vindo pela Macedônia, chegaram no Rio Grande do Sul, chegaram na cidade de Santa Rosa, chegaram no bairro Bom Jesus. Tudo isso teve coragem de abrir a boca e pregar o Evangelho como ele é. O que a coragem não faz, irmão? A coragem. Oh, glória a O Deus. que se vê mais hoje em dia é crente medroso. Jesus, aleluia. Pessoas medrosas que não têm coragem de pregar o Evangelho como ele é. Como ele é. O que vai nos converter, meus irmãos, é nós falar a verdade. Aleluia. Não adianta ficar escondendo. Os discípulos tiveram essa coragem que o Espírito Santo dá. O Espírito Santo nos dá coragem. Aleluia. Glória a O Deus. Espírito Santo nos dá ousadia. O Espírito Santo invadiu aquela casa e todos foram cheios. Aleluia. Foi vista fogo, viu fogo naquele lugar. O fogo só habita, irmãos, aonde tem oração. O falar em outras línguas evidenciou essa obra capacitadora. Aleluia. Falar em outras línguas. Por isso que muitos não entendiam. Até aconteceu lá, deixa eu resumir aqui rapidinho. Quando houve naquele momento lá o Pentecostes, o movimento, falar em línguas,
diferentes, né? Muitas pessoas não entendiam o que ele estava falando, porque era a língua do céu. Aí alguém chegou para Pedro e perguntou, e agora o que eles vão fazer? No meio desse barulho, no meio desse fogo, no meio dessa língua estranha, o que nós vamos fazer, Pedro? Aí Pedro, a Bíblia diz lá, minha Bíblia diz, que Pedro se levantou e mandou eles se converterem. Glória a Deus. Glória. Pedro teve coragem de se levantar da cadeira e mandar eles se converterem. Glória a Deus. Pedro vai dizer, convertam-se dos seus caminhos, dos seus maus caminhos e recebem o dom do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Apesar de algumas pessoas compreenderem essas novas línguas nos seus próprios idiomas, eram na verdade expressões espirituais concedidas pelo Espírito Santo, que habilitou os discípulos a glorificar as grandezas de Deus. Quem que nos habilita? Quem que nos dá, meus irmãos? Quem que nos capacita? Quem que nos dá louvor? Quem que nos dá palavra? Quem que nos inspira? Quem? Quem que faz tudo isso? É o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Não é o homem. É o Espírito que concede. Glória a Deus. Ninguém pode dar glória a Deus se não for pelo Espírito de Deus. Me permita aqui nessa noite, meus irmãos. Glória. Me permita nessa noite. Eita, glória a Deus. Pessoa que não dá glória a Deus é porque está longe do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pessoa que não canta mais é porque está longe. Não tem contato nenhum mais com o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu creio. E eu estou orando por isso. Vai acontecer. De repente, sobreveio do céu um Glória a vento Deus. Aleluia. veemente, impetuoso. É de repente que vai acontecer. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. De repente, o milagre vem. De repente, algo vai acontecer. De repente. Creia, continua orando, continua buscando. Porque o teu milagre não vem de homem, teu milagre vem do céu. Teu milagre vem do alto, vem do alto, vem do alto, veio do alto, vem do céu, aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória, 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 glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão orando por avivamento, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão orando para que o Senhor venha soprar o vento, aleluia, dentro de nós? Quantos estão orando por conversão de vidas? Tem crente orando, se tiver um orando, Deus vai fazer. Se tiver um, irmão, Deus faz. Glória a Deus. Eu creio. Se tiver um aqui dentro chorando, Ele vai fazer. Glória a Deus. Não precisa nem muitas pessoas, não precisa multidão, não. Se tiver alguém, se tiver um, de repente chega outro. Glória a Deus. E de repente chega mais um e começa a orar. Mas vem para orar. Não vem para ficar dançando aqui desfilando. Vem para orar. Aleluia, Jesus. Aí Deus vai fazer. O que ele disse? O meu povo se humilhar, clamar, chorar e se arrepender, ele vai ouvir do céu. Glória a Deus. Aleluia. Vamos concluir. A promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testemunhar. Deus regenera nós para nós testemunhar, irmão, das grandezas dele. É para isso que ele nos renova, é para isso que ele nos regenera, é por isso que ele nos vivifica e nos dá saúde. É para nós testemunhar. É verdade. Essa promessa perpassa toda a Bíblia, se manifesta completamente no Pentecostes e está presente até hoje. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Isso que me dá alegria, porque está presente até hoje, até hoje. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Os que se arrependem e crerem no Evangelho, até hoje Deus está operando. Até hoje Ele está esperando o seu povo se arrepender. Até a volta do Senhor Jesus, a promessa do Pai pode se manifestar na vida do pecador, regenerando na vida do salvo,
batizando no Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Concluímos, meus irmãos, hoje. Convido toda a igreja a se pôr de pé. Louvamos a Ti, Senhor. Glória a Deus. Poderoso. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deixa o Espírito Santo fazer. Deixa Ele operar. Aleluia. Seja cheio, seja cheio. Seja cheio. Tenha coragem. Porque Ele está dizendo que Ele é conosco. Ele está dizendo que nós não somos órfãos. Podemos até ser órfãos um dia de pai e de mãe. Mas não vamos ser órfãos de Deus nunca. Glória a Deus, aleluia. Deus não tem filho órfão. Deus não tem filho abandonado. Ele enviou o Espírito para ajudar. Sinta Ele aí do teu lado agora. Glória a Deus, aleluia. Sinta Ele aí agora do teu lado. Ele veio para te ajudar. Glória, 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 glória. Você não está sozinho. Tem alguém pegando a tua mão agora. Tem alguém aí te abraçando aí agora. Tem alguém aí te curando aí agora. Tem alguém falando contigo aí agora. Tem alguém te concedendo aquilo que você veio buscar. Jesus disse, aleluia, não vos deixarei órfãos. Eu enviarei, eu rogarei ao Pai. E Ele vos dará um ajudador, vos dará um consolador. Receba, 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 receba o ajudador aí. Receba o consolador amado aí agora, nessa noite. Aleluia, Jesus. Deixa eu falar algo aqui rapidinho antes de encerrar, passar para o pastor. Glória a Deus. Quando eu fui descer as águas, meus irmãos, do batismo, eu saí da minha casa sozinho, um domingo de tarde, um sol de rachar. Saí de dentro da minha casa sozinho de a pé, peguei minha Bíblia e fui sozinho no rio. Aleluia. Oh, glória a Deus. Cheguei lá, tinha uma multidão vestida de branco me esperando. Aleluia. E fui caminhando naquele domingo de tarde. Tinha decidido isso há mais de 10 anos atrás. E eu sozinho peguei minha Bíblia e fui. Porque estava marcado o dia do meu batismo. Aleluia. Aleluia. Quando eu cheguei lá, o pastor veio e me abraçou. O pastor, que hoje não mora mais aqui, ele veio e me abraçou e disse, irmão Marcos, tu tomou a melhor decisão da sua vida. Glória a Deus. E eu olhei para ele e disse, por quê, pastor? Porque a partir de hoje, tu nunca mais andará sozinho. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quantos crê nisso, irmãos? Aleluia. Você tomou a decisão já?